a Bliss ela nasceu na necessidade dos pacientes, né? A gente não concorre muito com ninguém. A gente atende um público que antes não era assistido. Realmente, a consequência que a gente está gerando para o mercado, o incômodo que a gente está gerando para o mercado, e realmente, assim, acreditar que a gente está fazendo algo certo, é o que faz a gente não desistir. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Você sabia que a cannabis medicinal está revolucionando a prática farmacêutica? Seus compostos, como o CBD, já são destaque no tratamento de dores crônicas, inflamações, ansiedade e insônia. Com as recentes regulamentações, o mercado está ainda mais aquecido e cheio de oportunidades para profissionais qualificados. Imagine fazer parte dessa transformação, atuando em farmácias de manipulação, clínicas e até em pesquisas que estão moldando o futuro da saúde no Brasil. Na Unileia Cannabis, você se especializa em terapias canabinoides com o respaldo de uma instituição reconhecida, pronta para te levar ao próximo nível. Venha se preparar para um mercado que não para de crescer. Inscreva-se agora mesmo e seja protagonista nessa inovação terapêutica. Acesse unileiacannabis.com.br e comece hoje mesmo. No episódio 65 desta terceira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com Toninho Correia, que dentre outras muitas coisas, é cofundador da Bliss, essa plataforma nova no mercado e que já vem chamando a atenção de médicos, pacientes e, claro, da concorrência. Aliás, o Toninho diz que não se preocupa com a concorrência, afinal, uma das grandes sacadas da Bliss é abraçar um público que até então andava desassistido, seja por falta de acesso ou por conta do preço, muitas vezes proibitivo das consultas médicas. Não é magia, é tecnologia que impacta até os médicos que encontram na Bliss um parceiro para tempos ociosos, absorvendo a demanda opaca do profissional, que assim conseguem oferecer preços muito mais acessíveis aos pacientes. Vem comigo para saber mais sobre a Bliss, o primeiro e único aplicativo autorizado no Google Play e na Apple Store para realizar a jornada do paciente de cannabis medicinal. Seja bem-vindo a esse episódio. Toninho Correia, muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Eu tô bem feliz de ter você por aqui, porque eu tenho um monte de dúvidas e perguntas sobre a Bliss, que Legal. É uma empresa, uma marca que chegando, né, no mercado da cannabis do Brasil, e você, tenho certeza que tem muito para contar pra gente sobre os seus planos para a empresa e os seus planos para ampliação do acesso à cannabis medicinal no nosso país. Perfeito, obrigado a você, Anitta, pelo convite. É um prazer também poder falar um pouco da Bliss aqui, representar, né, a empresa. Já é um grupo de pessoas aqui, né? A gente já está com um time bem grande aqui, trabalhando todos os dias. Então, obrigado pelo convite. Espero tirar todas as dúvidas aí e deixar claro qual que é o nosso propósito. Com certeza. E eu já quero me desculpar com você, ouvinte, com você, ouvinta, que eu tô com essa voz de pato anasalada, porque, enfim, tô aqui baqueada com uma gripezinha, então me dá esse desconto, por favor. Toninho, a Bliss é um aplicativo, é um marketplace, é tudo isso, é muito mais. Explica pra gente o que é a Bliss, né? Como você define essa sua criação que chegou
para revolucionar o acesso a cannabis no Brasil? A Bliss, na verdade, ela é uma tecnologia, né? Então, a gente criou uma metodologia para poder democratizar o acesso à cannabis medicinal. Por um grande acaso assim, da vida, a gente inicia pela cannabis medicinal, mas o que a Bliss faz, na prática, é seguir a lei, né? RDC 660, e a gente vai evoluir provavelmente para outras frentes, mas é seguir a lei e transformar a lei, o passo a passo oficial e legal de acesso a medicinas alternativas, refratárias, como é o caso da cannabis medicinal, transformar esse passo a passo em algo que seja fluido. É o que a gente chama de one-stop shop ou single flow, cada um dá um nome diferente. Mas é conseguir com que um paciente entre num ambiente, faça do começo ao fim todo o processo. É mais conhecida como aplicativo porque foi o carro-chefe, é como tudo iniciou, né? A gente lançou o aplicativo primeiro, hoje a gente é o primeiro aplicativo do mundo aprovado pela Apple e pelo Google para poder fazer todo esse passo a passo. Mas a gente já está agora também no MVP, em ponto de lançar oficialmente também a versão de desktop para liberar para todos os médicos. Então eles também vão poder usar a mesma tecnologia que integra a consulta, a compra e a liberação Anvisa, tudo numa mesma plataforma. Então vai ser um híbrido, né, entre o uso da tecnologia no desktop do médico e a finalização da compra Anvisa através do aplicativo pelo paciente, tirando aquela frição pós-consulta. Mas é isso, assim, a gente tem várias frentes diferentes, tem uma frente muito grande também de dados. Hoje a gente está com mais de 5.700 anamneses já totalmente completas e desenvolvidas, então estamos se aproximando de órgãos federais, de universidades, para poder também compartilhar um pouco desses dados e ajudar não só a ter um aprendizado maior sobre o universo da cannabis, sobre o que dá certo, o que dá errado, mas também ajudar muito sobre saúde pública, saúde mental, porque se a gente parar para pensar, né, o Brasil é um país com 72% dos brasileiros tem problema de insônia, é um problema gravíssimo, né? A gente leva isso meio como se fosse algo normal. E, segundo o OMS, somos aí o país mais ansioso do mundo. Então, quando a gente tem bastante dado para poder apresentar e poder tentar entender o que está acontecendo com o brasileiro, então a gente começa aí também para uma frente de data learning aí para ajudar a medicina a evoluir como um todo. Olha só, essa coisa, né? De fato é uma revolução, porque tem muitos lugares no Brasil onde ainda é difícil encontrar uma via de acesso, é difícil encontrar médicos prescritores e tal, e a Bliss oferece justamente essa chance de fazer todo o processo da consulta até a compra por esse aplicativo, que, aliás, me corrija se eu estiver errada, mas já tem mais de 50 mil pessoas já fizeram download nesses últimos meses. 57 mil, é que na verdade tem muito download, né? Tem dia que tem 1.000, 2.000, 3.000, mas tá em 57 claro, mil. vai se atualizando. E aí, assim, falando dessa data toda que vocês estão reunindo, qual é o perfil das pessoas que chegam? É mais gente de fora do eixo Rio-São Paulo? O que vocês conseguiram entender com a análise desses dados, né, sobre as dores do brasileiro em relação ao acesso a cannabis? Legal. Acho que esse ponto é bem importante, né? E ele faz parte um pouco da característica como o app foi construído, né? Então, hoje, o nosso passo a passo, ele inicia ali numa IA. Essa IA, ela entende o perfil único de cada pessoa. Por que a gente faz isso, né? Porque a gente já, na hora que começou a atuar nesse mercado, então até dar um passinho para trás, né? O nosso know-how é com tecnologia e inovação. Então, a gente já trabalha tecnologia e inovação em outros mercados, além de comunicação. Então, na hora que a gente começou a entender como funcionava a cannabis medicinal, ficou muito claro para a gente que cada pessoa tem um perfil único e para cada pessoa existe uma dosagem única. Então, hoje em dia, você não tem um protocolo oficial de cannabis, né? Como a medicina personalizada. Exato, e não é que nem uma medicina de primeira linha que tem uma coisa um pouco mais direta e clara do que você tem que tomar. Como ela é refratária, cada um não tem tanto estudo, né? Então, você entra no app, você vai ter essa IA entendendo o perfil de cada pessoa. A segunda etapa, que é a consulta médica, muita gente pergunta, né? Por que ela é por chat? Existe só um único motivo por ela ser por chat. E aí, respondendo a tua pergunta, hoje a Bliss, dentro dos 100% de pessoas que utilizam a plataforma para ter acesso a cannabis medicinal, só 20% estão realmente em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Uau. Os 80% estão em cidades tão pequenas que o acesso a dado é um acesso complicado. Para quem viaja no Brasil, vai para o interior real ali do Brasil mesmo, sabe o quanto é difícil você fazer uma chamada por vídeo num lugar como esse. Muitas vezes nem o sinal do celular funciona para telefonar. Então, a decisão de ser por chat está muito alinhada ao fato da gente poder democratizar esse acesso. Dar a liberdade, a possibilidade de pessoas que não têm acesso a uma banda larga, a um 4G, 5G, né? 4G, 5G, terem acesso àquela consulta por chat. Apesar de ser um chat,
ele é um chat totalmente construído para um atendimento de cannabis. Ele nem funciona para outra coisa. Ele só funcionaria para o atendimento de cannabis. E aí a última etapa que a gente conecta esse paciente hoje, né, com a RDC 660, a marcas internacionais para fazer uma compra direta e a finalização da Anvisa também dentro do app. Esse é um outro ponto. É muito complexo para muita gente. Assim, obviamente, quem é mobile first, para quem já é mais jovem, às vezes é mais fácil fazer uma Anvisa. Mas para quem tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, é super complicado. Então a gente tem um modelo que a gente estruturou um modelo legal, né? Através de envio de documentos, que a gente consegue fazer esse concierge para esse paciente também. Para ele é uma etapa só. Obviamente por trás muita coisa acontece. Então esses são os motivos ali que a gente sempre pensa, né? Se a gente tem que democratizar, a gente tem que sair de capital. Se tem que sair de capital, tem que ser fácil para todo mundo. Se tem que ser fácil para todo mundo, não pode ser pesado o app, não pode ter muito dado para vídeo. E aí a gente começa essa grande trajetória. Que interessante. E aí, assim, por exemplo, eu vejo a Bliss, assim, como um bom serviço tanto para o paciente, né, a pessoa, o cliente final, quanto para os médicos. E aí eu queria que você me contasse, assim, fizesse comigo essa trajetória, no caso de eu ser um paciente, no caso depois de eu ser um médico. Como é que é? Eu sou um paciente, eu vou lá, entro no meu aplicativo, lá onde eu baixo os aplicativos, baixo App Bliss. E aí, o que acontece? O que eu preciso ter em mãos? Por onde eu vou passar? Você falou do chat, mas o chat é um chat com pessoas ou é um chat já ali também com inteligência artificial que vai ler os dados que você vai colocando? Assim, na verdade você precisa ter 20 a 30 minutos. É isso que você precisa ter, tá? Para começar toda a jornada. Não mais que isso como paciente. Você pode estar num táxi, você pode estar num ônibus, você pode estar no intervalo do seu trabalho. Ele é tão simples e tão intuitivo quanto usar um WhatsApp. Vamos pensar assim. Ele é um pouco mais sofisticado, obviamente, porque ele tem outras etapas. Mas como paciente, você vai entrar na App Store, na Google Play, vai baixar o aplicativo. A partir do momento que você baixar, você vai fazer um cadastro nesse aplicativo, né? Um login, senha, algo comum em qualquer aplicativo. E aí você vai fazer uma primeira etapa, que é essas perguntas, são perguntas e respostas que vão alimentar a nossa IA. Essas perguntas e respostas, se não me falha a memória, a gente vai mudando bastante isso ao longo do tempo, mas devem estar por volta de 25 a 27 perguntas. Elas foram definidas junto com vários médicos, atenderam várias vidas e prescrevem há muito tempo cannabis, que são perguntas e respostas essenciais para poder fazer uma decisão médica em relação ao tipo de produto, a forma de uso e principalmente também a quantidade que ele vai prescrever, né? Qual que é o volume, quantas gotas são, quantas gomas, meia goma, é uma vez por dia, 2 ou 3. Então, essas perguntas são chave, tá? Essas perguntas são super fáceis de responder, é sim e não, e aí a hora que você escolhe um sim, a gente pede para você aprofundar o sim. É uma etapa que deve demorar, depende, obviamente, do número de respostas, mas demora entre 10 e aí 15 minutos para você responder. Essas perguntas, elas sobem numa nuvem, tá? Então elas sobem dentro de um banco de dados e elas são cruzadas com histórico alimentado por vários médicos que já também atuaram com cannabis. E ela cruza esse histórico de tratamentos de sucesso e vários estudos e devolvem para a inteligência o perfil único desse paciente. Para o paciente não acontece nada, ele só responde e aí ele vai para a próxima etapa, que é aguardar um médico atendê-lo. Tá? Que tem então, mais a ver com essa demanda que, né, específica do caso dele. Exatamente, ele vai entrar numa fila e aí que tem um outro ponto também que a gente está revolucionando um pouco o mercado como um todo, não só de cannabis, né? Muito médico e muita gente pergunta por que custa R$89 essa consulta? Então ele acabou de rodar na IA, vai para a consulta, por que ela custa R$89? Porque, primeira coisa, a gente fez uma pesquisa bem grande de benchmark e entendeu que dentro do interior de São Paulo e outros estados, esse é o valor que um plano de saúde paga a um profissional por consulta, um valor médio. Então a gente falou, vamos equiparar ao valor. Mas a gente sabe que tem médico que cobra R$500, R$800, até R$1.000, às vezes, numa consulta presencial. Qual que é a nossa proposta para os médicos? Não é cobrir o tempo da consulta dele, eu não vou disputar a agenda dele. A proposta do aplicativo, e a tecnologia do aplicativo é capaz de fazer isso, é que no momento que entra esse paciente que veio da anamnese, veio dessa sequência de perguntas, a gente consegue localizar dentro da rede médica pré-aprovada qual médico não tem paciente naquele momento, ou quais médicos não tem. E para esses médicos é apresentada uma possibilidade de atender um paciente por R$89, que é o mesmo valor do plano de saúde. Por isso que para o médico, já respondendo um pouco ao universo do médico, a Bliss, ela é uma receita complementar. Ela não está disputando o horário da consulta dele.
Tá? Então, a nossa tecnologia, ela complementa a receita. Otimizando ali a agenda. Exatamente. Não foi a gente que inventou isso, tá? Quem inventou isso foi a indústria aérea, a hotelaria. Por quê? É o conceito da demanda opaca. Quando você tem um assento vazio num avião, se você cobrar um valor mais baixo, você já está ajudando a subsidiar o custo daquele avião. É a mesma coisa que a gente imagina para um médico. Se ele tem um momento vazio na agenda, ele puder atender por R$ 89, primeiro, que ele vai ter um lado proativo e colaborativo de poder dar acesso a uma pessoa, e segundo, que ele está sim fazendo uma receita complementar. Passou pela consulta por chat, que é aí totalmente ao vivo com aquele médico, é uma consulta que demora 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, depende do caso, o paciente ele vai para o carrinho. Alinhado à lei, né, a RDC 660, o paciente até nesse momento não viu nenhum produto, não tem acesso a nada de cannabis medicinal, e ele só vai ter acesso àqueles produtos prescritos pelo médico. E ele só vai poder comprar o limite de 1 ano, que é o que a Anvisa pede. E a própria inteligência artificial do aplicativo como um todo vai monitorar quanto tempo falta para vencer a receita, quanto tempo falta para vencer a Anvisa, quantos produtos ele já comprou, para poder ir alinhando ele ao longo dessa jornada. Sim, vou ser muito sincero, a Bliss ela nasceu na necessidade dos pacientes, né? Que foi minha, foi do meu sócio, foi da Marcela também, que é uma das nossas sócias. A gente queria algo mais fácil. E é realmente surpreendente para a gente entender como as pessoas passavam pelo processo natural de ter acesso a cannabis nas outras plataformas. Assim, se a gente parar a pensar, o perfil de quem vem para a Bliss é muito diferente também do perfil de grandes plataformas. Por quê? A gente não é concorrente das outras plataformas no ponto de vista de que a gente trabalha muito mais doenças de saúde mental e bem-estar do que doenças crônicas. Quem tem epilepsia, quem tem uma enfermidade como Alzheimer, Parkinson, a gente até incentiva que vá no médico. Vai direto no médico. Se você vai iniciar o seu tratamento com cannabis, vai no médico. Obviamente, se você já faz um tratamento com cannabis ou quiser usar a Bliss para fazer a compra dos produtos, aí, obviamente, a gente vai facilitar muito a vida. Mas vai tentar um médico presencialmente, ou então através de uma telemedicina. E é por isso que a gente está lançando a versão de desktop. Mas quem tem insônia, ansiedade, estresse, falta de foco, questões relacionadas à saúde mental, provavelmente não está apto a passar por toda aquela jornada complexa. E aí que a Bliss começa a criar um novo mercado. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente não concorre muito com ninguém. A gente atende um público que antes não era assistido. E é interessante você falar disso, né? De colocar cannabis nessa coisa do bem-estar, né? Que é o Sim. que, né? A origem da cannabis é o bem-estar. Obviamente que depois tem toda a patologização da coisa, né? E aí, não, nos Estados Unidos é isso, é um suplemento, né? Devia ser muito mais de fácil acesso. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua compreensão, né, da cannabis. A cannabis, ela, no lugar do bem-estar, você acha que a gente vai ter um avanço nesse sentido? Você está preparado? A Bliss está preparada para isso? Inicialmente, sim. Eu acho que o grande ponto, né? Tem um dos nossos consultores, é o Dr. Vitor Bigelli, que inclusive está mudando para a Espanha agora. E ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. 2 coisas, na verdade. A primeira é como a saúde mental é negligenciada, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? A gente entende uma insônia, uma ansiedade, um estresse, uma falta de foco como algo, como um luxo, né? Dormir é luxo, né? Não ter ansiedade é luxo. Só que se a gente parar para analisar o impacto social, o impacto na saúde das pessoas em relação a esse tipo de enfermidade, ele às vezes é muito mais violento e na volumetria é muito maior do que doenças mais crônicas. Porque, de novo, né? O país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então imagina o que isso não impacta num escritório, num ambiente de uma casa, numa família, a ansiedade como ela é nociva como um todo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar na mesa, e realmente é partir desse princípio, é que o bem-estar parece que é uma coisa... eu vou me sentir melhor do que eu já estou. Na verdade, você vai chegar no lugar que você deveria estar. Então, até por isso que a gente tem uma frase aqui dentro que a gente fala muito, que é encontre sua melhor versão. Aquela mais calma, aquela que dorme melhor. E encontrar sua melhor versão é ser um melhor pai, é ser uma melhor mãe, é ser um executivo melhor, é performar melhor. Então, na verdade, a nossa proposta com a Bliss é levar as pessoas no lugar que elas já deveriam estar. Então, e aí tem um conflito, obviamente, né, de entendimento, porque a cannabis medicinal já tem um preconceito estabelecido de achar que eu vou levar ela para um high, né? A gente não vai levar ela para o high, ela não vai ficar loucona, não é? Obviamente, os produtos nem têm esse objetivo e nem têm essa propriedade. O grande ponto é levar ela para um lugar onde ele se sinta bem.
e se sentir bem Claro. é muito importante. De volta Então, eu acho que, pro assim, equilíbrio, né? exatamente, o equilíbrio do corpo. Que eu acho que é a grande proposta da cannabis medicinal, né? Equilibrar como um todo. Exatamente. É, a tal da homeostase, né, que ela promove. Então, é isso. Acho que a gente concorda aqui que a cannabis é... Desculpa, mas eu te cortei, né? Você queria complementar? Não, é exatamente por aí, assim. E aí, a hora que a gente olha, obviamente, a cannabis no Brasil, e eu acho que não tá errado, tá? Eu acho que o start de qualquer coisa, ela normalmente acontece onde existe maior frição. Ela está muito relacionada ainda a esse ponto da epilepsia, do Alzheimer, do Parkinson, que são doenças extremamente graves. E são doenças que a gente olha para a pessoa e percebe a mudança imediata. Então, acho que até por isso que a gente, quando fala de cannabis medicinal, a gente lembra do caso do seu Ivo, a gente lembra do caso de 10 anos atrás, quando iniciou com uma mãe, com uma criança que tinha várias crises de epilepsia. E a gente pouco lembra de pessoas que dormem melhor por causa da cannabis, que era o meu caso, por exemplo, né? Eu era completamente viciado em Pates, eu precisava de Pates para dormir, acordava ressacado. Daí eu troquei por cannabis medicinal, uma fórmula desenvolvida para isso, melhorou minha vida, eu voltei a ter ciclo do sono. Eu tenho sono antes de tomar um remédio. Então, a gente esquece um pouco de lembrar da cannabis nessa direção. E aí que a Bliss entra, para romper, né? A gente fala de romper a bolha, né? Mas, na verdade, para anunciar ao mundo que existe essa alternativa, que no Brasil ainda é muito comedida, né? Então, por isso que a gente dá a cara a bater, a gente vai para programa de TV, a gente vai para rádio, a gente vai para... a gente fala muito com influenciador, e a gente se expõe demais. E é por isso também que, obviamente, a gente toma muita pedrada ao longo do caminho, né? Porque a gente se expõe demais. Natural, aquela coisa do prego que se destaca acaba martelado, mas é super necessário, né? A gente precisa levar exatamente essa mensagem de que a cannabis é algo normal, é algo que pode ser incorporado na vida das pessoas e que só vai ser beneficioso. E aí você falou, né, dessa sua jornada até como paciente, daí nasceu a Bliss e também dos seus sócios. Mas eu fico me perguntando assim, porque uma coisa é falar, não, beleza, vou fazer aqui um negócio espelhando no que já existe e tal. Mas eu queria saber de onde veio essa inspiração de fazer alguma coisa totalmente nova, né? Que tudo bem, que tá ali seguindo o que a RDC já diz e tá ali, né, sempre de acordo com a nossa regulação e tal. Mas tem uma inovação, né? Tem ali uma carga bem inédita nesse tipo de serviço. Então, como é que foi o caminho desse desenho, né, da Bliss? Lá atrás, né, quando a gente pensou na Bliss, a primeira conversa foi vamos tentar criar um marketplace para que as pessoas tenham acesso a opções. Porque a gente não achava nem isso, tá, na época. A gente falava, onde eu vou achar, onde eu vou comprar, por onde eu começo e tal. E a gente, no primeiro momento, no dia D, né, no start, a gente nem tinha consciência de RDC 660, 327, universo de associação. A gente, de novo, como eu falei, né, a gente trabalha com o mercado de tecnologia, inovação, publicidade, entretenimento. É um universo muito distante desse, apesar de já estar acostumado em trabalhar com tecnologia e inovação. Mas era muito longe. Então, na hora que a gente sentou, e aí uma parte que eu cuido na empresa, a gente botou na prancheta, né? A gente desenhou ali o que seria esse single flow, quais seriam todas as etapas necessárias, e aí que a gente se surpreendeu, né? A gente falou, meu Deus do céu, vai ser difícil. Onde a gente se meteu? Não, onde a gente se meteu. Estamos aqui agora dentro de um buraco negro, porque a Bliss hoje ela soma uma clínica, né? Não, tem os médicos ali, tem uma IA, que já é só isso. Cada etapa da Bliss é uma empresa, né? Só que é tudo junto. Então tem clínica, tem IA, tem a parte do conectar você com a marca de fora, então tem um carrinho, tem logística, tem concierge, tem Anvisa, tem ajuste de dosagem, tem acolhimento, tem, assim, é infinito. E na hora que a gente botou tudo isso num papel, a gente falou, cara, vamos desenhar, agora que a gente desenhou, vamos tentar, né? Já que não tem, talvez seja legal fazer. E eu acho que, assim, até muita gente compara a gente a um Spotify da cannabis, não porque a gente não é música, né? Mas é pela contradição ou pela aquela quebra de paradigmas que a gente está trazendo para o mercado. Então a gente está fazendo um negócio que realmente não tem outro. Então, quando a gente tem algum desafio, e a gente deve ter uns 50 desafios neste momento para resolver, a gente não tem muito para onde se espelhar. A gente só tem uma coisa, que é a coragem assim, acho que a iniciativa de acreditar que estamos fazendo algo certo. É o feedback das pessoas. Hoje, eu vou dar um dado para você. Tem dia que a gente atende 80% das pessoas são recompra. E isso mostra, primeiro, para a gente que os tratamentos funcionam. E segundo, que realmente, se é algo fácil, como um aplicativo,
deixa muito mais simples e muito mais, aumenta muito mais o engajamento do tratamento do que um paciente ter que fazer tudo de novo que ele fez a primeira vez. Que ele fala, putz, eu vou ter que ir no médico, representante, aí o representante vai me ligar, eu vou ter que fazer isso, aquilo, com o BR, 2, 3, 4. Então, assim, eu acho que o resultado que está tendo, né, realmente a consequência que a gente está gerando para o mercado, o incômodo que a gente está gerando para o mercado, e realmente, assim, acreditar que a gente está fazendo algo certo, é o que faz a gente não desistir. Agora, assim, falar que é fácil, Anitta, eu vou te falar que eu já trabalhei com muito projeto. Eu já trabalhei até com projeto para criar motor de conversão para banco, já fiz uns negócios muito complicados. Mas igual a esse, eu não tinha passado ainda, não. Mas vem cá, nessa jornada de pioneirismo, como sendo o único aplicativo do mundo também autorizado pela Apple Store e Google Play a trabalhar, né, desde a consulta até a compra do medicamento, a gente sabe que o pioneirismo também tem seu preço. Então, nesse caso, como foi pensar em desenvolver esse aplicativo de conseguir essa autorização, né? Mas porque imagino que isso também deve ter sido, assim, um puta trampo. Não, foi cabuloso também. E você fala assim, cara, isso não existe. Será que isso é possível, sabe? De não ficar naquela coisa de, não, então nem vamos tentar porque isso vai ser impossível. Boa parte dessa história ter acontecido foi uma certa negligência do nosso lado de não verificar o que era possível e o que não era possível antes. Aquela coisa de, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Vamos fazer. Se a gente tivesse lido os guidelines da Apple, da Google, da Meta, se a gente tivesse se aprofundado em relação, como eu falei, né, a gente não veio desse mercado, então eu acho que essa pureza que a gente tinha nesse momento ajudou a gente a realmente fazer algo que não existia antes, porque a racionalidade do negócio, se não fosse a emoção de querer fazer, eu acho que a gente não teria feito, tá? De verdade. A gente, assim, foram várias reprovações, assim, foram infinitas, tiveram vários dias de não vamos conseguir, não vai rolar. Obviamente tem coisas que eu não posso abrir, porque são coisas de segredo de negócio, mas o que eu posso te falar, assim, é que a gente teve que pegar aviões e conseguir realmente mudar as regras do jogo para poder existir. Então, por isso até que parece muito com o Spotify, né? Ele não era permitido, né? Você vender faixas não era permitido. Você só poderia vender um CD. Então, na hora que você dividiu o CD e fragmentou em faixas, o mercado, a Sony, todo mundo falou, não, você não vai fazer isso. Até que ele conseguiu costurar tudo. Então, a gente está costurando muita coisa ainda, mas para conseguir começar toda essa jornada, putz, assim, é choro mesmo. A gente chorava de hora que a gente conseguiu. Meu Deus do céu, conseguimos. E até hoje a gente vai acertando, vai melhorando, vai corrigindo, vai evoluindo. Mas a abertura de portas da Bliss, se você hoje tentar fazer, até obviamente que eu morro de medo, né? E fico ansioso porque vai nascer outra. Mas assim, abrir essas portas, achar as chaves que vão abrir todas essas portas, se alguém tiver um pouco de problema com ansiedade, né, e não tiver ainda tratado com cannabis medicinal, mas se alguém tiver um pouco com ansiedade, tiver com a vontade de fazer algo rápido, algo que realmente acontece do dia para a noite, achar que é só fazer um retro do app. Já peguei várias pessoas usando o aplicativo, tentando entender como ele funciona para copiar, e é muito legal porque a gente sabe, né, quando faz isso, a gente tem como auditar. A gente sabe. E a gente até às vezes liga pra pessoa e fala, se você quiser saber como é que é, mas é só se me ligar, cara. Chama aqui. Claro. O problema não é tecnologia. A tecnologia você consegue desenvolver. O problema é o arcabouço por trás. Mas realmente, assim, foi uma missão épica, difícil, que agora tá no ar. Eu não tenho nem muita memória de tudo que eu passei. Assim, eu sei que foi muito difícil. Hoje de manhã a gente até fez uma reunião com a tecnologia. Hoje são mais de 15 pessoas no time de tecnologia. A gente falou, cara, lembra daquele dia, velho? Lembra desse problema? Lembra como que a gente resolveu? Puta, assim, advogados e não sei o quê. Então, assim, e a Bliss, ela não é algo que vive na liminar. Ela tá 100% oficializada, né? Então, a gente também tem muito orgulho disso. Não é que eu dei uma liminar e falei, vai ter que funcionar. A gente tá 100% redondo. Então, é isso, assim, não foi nada fácil, mas a gente, por negligência inicial e de não olhar o que era possível ou não, acho que a gente tá aí. Às vezes faz bem, né, assim, você ir ali ter a coragem, né, agir com o coração e aí o negócio vai funcionar mesmo magicamente. Então é isso, gente. Agora a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta.
Com quase 10 anos de experiência na indústria da cannabis medicinal, a USA Hemp agora é USA Hemp Pharmaceuticals, consolidando seu compromisso com o mais alto padrão farmacêutico e transparência total para atender a crescente demanda por tratamentos à base de cannabis. A empresa conta com uma linha completa de medicamentos, com destaque para compostos inovadores como o THCV, CBG e CBN, reconhecidos por seus benefícios terapêuticos e aplicações versáteis. Todos os produtos são cuidadosamente elaborados, seguindo práticas 100% orgânicas e acompanham o COA, o Certificado de Análise Completo, garantindo qualidade, pureza e segurança em cada fórmula. De óleos full spectrum até combinações mais avançadas, a USA Hemp Pharmaceuticals é a sua parceira na busca por saúde e bem-estar através da ciência da cannabis. Saiba mais em usahempbrasil.com. USA Hemp Pharmaceuticals é inovação, qualidade e compromisso com a saúde. Estamos de volta com Cannabis Hoje Pode e com Toninho Correia, da Bliss, que está aí revolucionando o mercado. Se você ainda não viu, baixa o app Bliss, que você vai saber e vai ter um acesso mais facilitado à sua medicina. Toninho, queria saber muito assim, quais são as suas primeiras impressões do setor da cannabis no Brasil, né? Porque a gente sabe que ainda esse é um nicho que briga muito, né, internamente, onde infelizmente tem muita gente querendo passar a perna no outro por ver na concorrência uma ameaça, quando deveria ver na concorrência uma aliada, né, para expandir esse mercado. Então eu queria saber, você, né, que tem toda uma trajetória anterior, chegando no mercado da cannabis, qual é a sensação? É interessante, né? Porque quando eu cheguei nesse mercado, comecei a atuar nele, obviamente de novo, né? Nossa ótica sempre é a tecnologia, empreendedorismo ali, né? A gente está tentando inovar, não é uma ótica, inicialmente não era a ótica do lado mais medicinal, e sim de como dar acesso. Eu comecei ficando um pouco surpreso mesmo, ao que você colocou agora, né? Fiquei surpreso, falei, cara, que loucura, né? Porque por mais que o preconceito venha do universo do uso recreativo da cannabis, né? Que é um uso, obviamente, com outro tipo de objetivo, eu imaginava que esse mercado também beberia desse preconceito para ser um universo um pouco mais calmo, relaxado, alinhado e menos provocativo. E aí você vive um pouco nessa discrepância de quem está fora tem um preconceito porque acredita que é a maconha, que é o uso recreativo, e quem está dentro não atua com uma sinergia aonde a gente consegue ter uma amizade, uma conexão mais, vamos dizer, espiritual, mais proposital, né, do que uma conexão de negócio, né? Então parece que todo mundo vem querendo achar a mina de ouro, né? Então eu acho que a sensação que eu tenho hoje no mercado de cannabis como um todo é que, infelizmente, mas eu acho que isso é natural, tá? E não é do mercado de cannabis, mas como qualquer mercado que tem um greenfield, que tem uma oportunidade muito grande para ser explorada, é a sensação do cara que tá vendendo pá e uma galera que tá correndo pra mina para poder ver quem cava e acha pepita. Então isso, obviamente, se a gente pegar historicamente dos mercados que tiveram esse início mais turbulento, é agressivo. Então esse mercado, ele realmente, eu vou dar um exemplo da própria Bliss, tá? A gente sofre, assim, um bombardeio de denúncias, por exemplo, em redes sociais, em tentativas de extrajudiciais, de mandar algo para poder brecar a gente, algumas não extrajudiciais. Então a gente obviamente tem hoje um corpo de advogados, a gente sabe que está dentro da lei, e a gente tem alinhamento, obviamente também, a gente tem que sempre fazer uma aproximação muito, muito transparente com o governo como um todo, mas eles fazem de tudo para derrubar. Nunca ninguém me ligou para falar, cara, acho essa ideia muito legal, eu tenho uma outra plataforma e eu queria fazer uma parceria com vocês para poder crescermos juntos. Nunca. Para não falar que não existe, obviamente, pessoas que tentam participar do nosso universo, a gente tem muito convite de marcas, muitas marcas que querem participar e a gente acha isso muito bacana, isso é muito legal. A gente tem muito médico que quer entrar na Bliss, mas muito, muito médico. Mas eu nunca tive uma ligação dos grandes players falando, cara, vamos dividir experiência? Vamos entender assim, eu sou muito bom nisso aqui, você é muito bom nisso, vamos se conectar? E eu sempre, quando eu converso com alguém, eu tenho um momento para poder falar, como estou tendo aqui com você, Anitta,
Eu coloco isso aberto, eu falo, cara, entra no meu LinkedIn, entra no LinkedIn da Bliss, entra no Instagram da Bliss, clica lá, quero conversar. A gente sempre conversa com todo mundo, mas infelizmente eu acho que a gente está no começo desse mercado, então ainda vai ter ainda muito desgaste, mas o que me deixa feliz também é que olhando o histórico dos outros mercados, vai perpetuar quem é de boa fé, vai perpetuar quem tiver mais competência, vai perpetuar quem tiver que perpetuar. Então, tem que dormir, tentar relaxar. Aqui nem no meu caso, obviamente não tenho sono bom, então eu tenho que ir lá tomar o meu CBD com THC, melatonina, que é meu blend, e acordar de manhã e falar, tá tudo bem, vamos embora, mas não é fácil não, viu? Exatamente. Você descreveu bem o que algumas pessoas já sabemos, infelizmente, que é esse cenário que a gente tem hoje no Brasil. E, Toninho, a sua trajetória prévia à cannabis me deixa muito curiosa também, porque você construiu uma carreira sólida na publicidade, né, como diretor de arte de empresas conceituadíssimas, como a Agência África e a Publicis. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua vida profissional antes da cannabis. Eu sempre tive muita vocação em quebrar desafios, né? Então, eu desde o começo lá, na parte, eu fui criado ali em cima de um sistema bem meritocrático, tá? Eu acho que meu DNA vem daí. Então, eu sempre entendo que eu tenho que merecer aquilo que eu conquisto. Então, sempre foi assim, na minha carreira não foi diferente. Então, com 27 anos, eu virei editor de criação. Acho que devo ter sido, talvez, o mais jovem, um dos mais jovens do Brasil virar editor de criação. Então, já liderava grandes contas em grandes agências. Ganhei lá, assim, com muito esforço, obviamente, também, não sozinho, tá? Mas ganhei todos os prêmios internacionais, ganhei algumas vezes Cannes, já dei palestra em Cannes, El Louro, London Festival várias vezes, New York Festival. Então, eu consegui completar esse álbum de figurinhas e ter muito sucesso até os 30 anos. Com 30 anos eu parei, fui empreender. Então, eu falei, cara, quero mudar um pouco de foco aqui. Fiz uma coisa nada a ver com cannabis e nem com propaganda. Existe essa empresa até hoje também. E com 32, 33 anos eu voltei para o mercado. Hoje eu sou sócio de uma operação que faz parte do Grupo Dreamers, né? O Grupo Dreamers, para quem não conhece, é dono do Rock in Rio, dono do The Town, dono do Lollapalooza, Corrida do Rio de Janeiro, Rally dos Sertões. São 20 empresas dentro do grupo como um todo. Hoje eu tenho a cadeira de CCO, né? Então eu cuido da parte criativa e estratégica de algumas operações do grupo. E eu cuido desde Casas Bahia, Caoa Cherry, Açaí. Então, assim, eu cuido de uma série de empresas muito grandes dessa parte de publicidade, de inovação, e também atuo na parte de tecnologia em empresas próprias do grupo. Então, também consigo transitar ali do lado do empreendedor, do executivo, por isso que eu não durmo, né? Então, exato. Tudo isso junto, né? Agora estou com 41 anos, então sou pai recente aí, tenho uma filhinha que vai fazer 2 anos agora, então também tenho ainda esse desafio que acho que é o maior desafio da vida, né? É maravilhoso. Então tenho que arrumar tempo para tudo isso, né? Então eu sou o tipo de pessoa que realmente acorda às 5h30 da manhã, venho pro escritório... O clube das 5 a.m. Nossa, todo dia, 5h30 da manhã ali, e não é aquela acordada fácil, porque é acordar do despertador gritando mesmo, é aquele acordar do compromisso, né? E aí eu distribuo ao longo do dia todas essas tarefas, distribuo o Bliss, distribuo a operação aqui que eu toco, distribuo novos negócios também que eu estou envolvido, tento encaixar essa grande agenda aí como um todo. Na Bliss, tive muita sorte ali de encontrar a Marcela, né? A Marcela Machado, ela atuou lá no começo da Yellow, para quem conhece, né? Obviamente que a maior parte dos ouvintes são do Brasil, né? Então conhecem a operação da Yellow. A Yellow foi uma das precursoras da mobilidade last mile, então ela fazia aquele aluguel de bicicleta, patinete nas ruas, os mesmos donos da 99 Táxi, então ela foi uma das iniciantes desse grande projeto. Depois ela foi para a Loft também, que reinventou o mercado de aluguel de imóveis, ela também operou lá. Uau. E hoje ela foi contratada pela Bliss, agora ela está se tornando sócia, já entrou no projeto de vesting, para ela que realmente faz o bumbo tocar no dia a dia, e eu fico como CEO, dando, obviamente, ali olhar estratégico para onde a gente vai ou não vai. São muitos produtos que a gente tem que lançar. Então, eu fico mais no backstage ali e ela faz as coisas acontecer, tá? Ela que cuida mesmo no dia a dia. Já quero entrevistá-la. Ela é maravilhosa, ela é triatleta, ela faz maratona todo ano. Acho que esse ano ela vai para de Nova York, ela ano passado foi de Berlim. É mãe de 2 meninas novinhas, então é um canhão. Ela é tipo, super heroína. Heroína. Não. Marcelo do quê, para quem quiser buscar? Marcelo Machado.
Marcela Machado. Marcela Machado. Não, ela é incrível. Então, e também assim, a Bliss não nasceria se não tivesse pessoas como ela, porque, como eu te falei, né, é um projeto de pessoas negligentes, assim, não é um projeto de gente que parou para desenhar e falar, o que dá para fazer? Então, se não tiver um bando de maluco, já passou por muita coisa e coragem de fazer acontecer, é tanta barreira, é tanta parede para quebrar que a gente não iria progredir. Então, a gente hoje está em 700 cidades, né? É um número, acho que até passou já, tá de 700 cidades, os 27 estados brasileiros. A gente atende, principalmente, como eu falei, das pequenas cidades, lugar onde não tem médico, não é médico nem prescritor de cannabis, não tem médico nenhum. Ponto. Então, a gente realmente chega onde ninguém chega. Semana passada, um amigo meu no Preá, ele mora numa travessa de praia de areia que não tem nada. Ele usou o app, ele falou, vai chegar isso aqui, cara? Eu falei, espero que sim. No app tem o tracking, né? Então a gente também, como trabalha com tecnologia, o cara sabe exatamente aonde tá. Ele mandou a foto pra mim e falou, chegou, cara. Eu falei, caramba, então chega em qualquer lugar. E aí toda essa sua expertise, né, em comunicação e publicidade, você coloca esse olhar também sobre a cannabis, sobre o que a gente tem hoje como publicidade, comunicação? Você já fez uma análise a esse respeito? Sim. É uma das frentes que eu assumo aqui no dia a dia, que eu lidero, que assim, a gente tem uma parte de growth bem estruturada, né? Então, a gente tem um modelo de aprendizado contínuo, a gente realmente testa muita coisa e entende o que dá certo, repete o que dá certo, melhora o que estava errado, se não deu certo 3, 4 vezes, corta aquela estratégia e vai crescendo. A parte de publicidade é um desafio gigantesco no mercado como um todo, porque os guidelines da Meta, e não só da Meta, até do TikTok, que é uma rede até mais aberta do que a Meta, eles restringem demais, né? Todo mundo está nesse mercado, acho que deve já ter passado por um banimento, caiu um post, algo desse sentido. Então, assim, aí entra o trabalho um pouco de CDF, né? Você tem que dar uma estudada boa no que dá, no que não dá. Tem que testar os limites um pouco, tá? Obviamente dentro das regras, né? Testar até onde dá para ir. Encontrando os limites, trabalhar dentro desse limite. Mas é um teste contínuo, diário. Não dá para utilizar uma estratégia padrão, uma estratégia que já tenha dado certo em outros mercados. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho muita proximidade e conhecimento sobre uma estratégia da Insider. Não sei se você já foi impactado pela Insider, mas a Insider é um benchmark bem importante em relação à construção de marca utilizando o marketing digital e plataformas digitais como um todo. A Growth também mas essas plataformas elas não têm o guideline que a gente tem. Então, os caminhos que elas encontraram para crescer não se aplicam a gente. A não ser a metodologia de growth, o jeito de pensar e tudo mais. Mas a estratégia em si não se aplica. Então, eu até antes de entrar aqui na reunião com você, na entrevista aqui com você no podcast, eu estava desenhando uma estratégia nova de influenciador, bem baseada no que é possível e o que não é possível. E é esse tipo de coisa que eu vou te falar a verdade, né? A gente trabalha com proximidade com boutiques de M&A e tudo mais, assim, esse é um grande diferencial da Bliss, tá? Além da tecnologia. A gente sabe fazer o desenho. Então, isso também é uma coisa que, obviamente, a gente não pode abrir, mas a gente sabe fazer a jornada ideal desde o... Ninguém percebe isso também, tá? Mas a Bliss, ela conecta desde o post que você clica até a chegada da caixa na sua casa. Então, tudo isso, ao nosso ver, e da maneira que a gente trabalha, é a mesma coisa. Então, como é que eu faço para conseguir trabalhar com influenciador, conseguir fazer uma campanha de performance, conseguir gerar uma recompra, conseguir gerar uma indicação e, ao mesmo tempo, o fluxo do app ter a mesma cara, ou pelo menos as mesmas características que tem o post, que tem as mesmas características no final da embalagem? Como é que eu conecto toda essa cadeia para parecer uma coisa só? Esse nível de maturidade, eu acho que a gente também deve estar inaugurando no mercado de cannabis, e não só no mercado de cannabis, tá? Eu vou até ser muito sincero. Eu trabalho com empresas muito grandes que faturam bilhões por ano e elas não têm esse nível de maturidade. Então tá sendo um pouquinho um parquinho de diversão para a gente poder aplicar tudo que a gente conhece também em relação ao UX, UI, em relação a marketing como um todo. Que delícia! Tô aqui, quero ver crescer e tô acompanhando de perto e tenho certeza que a nossa audiência também. Aliás, a Bliss tá no mercado há poucos meses, né? Quanto tempo, assim? Muito pouco, a gente é muito novo. A gente iniciou... como a gente ia vir em Caxias, a gente fez exatamente todos os steps, né? A gente fez o MVP, o Family and Friends, então a gente foi fazendo todas as etapazinhas que tem que ser feita para poder deixar um produto aceitável na rua. O app da Bliss hoje, ele já tá... Eu não vou saber falar o número certo, mas
A gente já tem 125, 126 versões, tá? Tá desde o primeiro. Então a gente já alterou 125, 126 vezes. Uau! Aí acabamos de testar o que a gente chama de V2, a gente vai fazer um upgrade muito grande em várias características do app agora. A gente vai mudar a maneira que faz a procuração no final para a gente poder fazer a Anvisa. A gente vai colocar uma série de features novas. Então, a gente, apesar de estar agora rodando oficialmente para o mercado aberto há 6 meses, quase 7, tirando o Family and Friends e as etapas anteriores, a gente já tem uma maturidade provavelmente de um aplicativo de 3 a 4 anos, pela velocidade e empenho que a gente coloca no dia a dia, pela dedicação que a gente aplica. Então, se você comparar a Bliss hoje a um aplicativo de outra natureza, você vai sentir que ele é um aplicativo que parece um aplicativo de 3, 4, 5 anos no mercado já, tem uma maturidade lá na frente. Por essa inquietude, tá? Por essa vontade sempre de achar um produto ideal e sempre com compromisso do propósito de ser algo fácil, democrático e uma única jornada para o cara. Eu vou dar um dado para você. 80% hoje dos pacientes, as pessoas que baixam o aplicativo, fazem a jornada completa no mesmo dia. Então, ela faz a consulta, ela compra, tudo dá para ser feito em meia hora, 1 hora, dependendo daquele paciente. Mas 80% não deixa de fazer no mesmo dia. Ela faz envio de documento, tudo. Então, imagina a mudança de mercado, imagina como a gente está redesenhando. Não dá nem tempo de procrastinar, né? O negócio vai tão fluido que você, tipo, quando viu, já foi. Acho que é param isso, só na né? etapa de documento, porque não é todo mundo que tem um compromisso de residência na mão, né? E a última etapa é essa. Então, isso faz gerar um dia. Se não tivesse nem essa etapa, aí seria 1 hora mesmo, seria muito menor ainda esse tempo. Pode crer. Muito bom conhecer os detalhes do funcionamento da Bliss. E agora chegou a hora dos quadros. Bora lá. Qual é a legalização ideal para você, no contexto brasileiro? Eu acho que a gente poderia criar um formato, tá? E eu sou super a favor disso, de não colocar todo mundo no mesmo tacho. Um formato onde você pudesse splitar um uso sem THC, por exemplo, só CBD puro, para ser colocado numa gôndola de um supermercado, de uma loja de suplemento, então muito mais alinhado com o que os Estados Unidos faz através da FDA, ou então com uma dosagem 0,3, que nem é a dosagem que é permitida, né? Então um uso 100% medicinal e sem nenhuma possibilidade daquele produto trazer um efeito psicoativo. Então enquadrar os produtos 0 possibilidade de efeito psicoativo, vamos aumentar um pouco mais esse acesso, ser algo mais leve, mais democrático ainda do que é hoje, quebrar um pouco das barreiras. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem sim que ter a gama de produtos que eles precisam ser alinhados a um passo a passo como é hoje, tá? Com um médico, com a receita. Com acompanhamento. Acompanhamento, se for importado com uma aprovação da Anvisa. Por quê, tá? O espectro cannabis é muito amplo, né? Não é como, se a gente pegar aqui um remédio mais padrão, né, no dia a dia, um Advil. Um Advil é para dor de cabeça e existe uma dosagem, é uma dipirona, né? Existe uma dosagem, é aquilo ali, tem uma mais fortinha, uma mais fraca, tem um pouquinho aqui, um pouco ali, mas ela é aquilo. A cannabis, ela é muito ampla. Ela pode ser extremamente utilizada para uso recreativo, ela pode ser extremamente utilizada para uso medicinal, ela pode ter nenhum efeito medicinal para doenças crônicas, mas ser algo mais complementar, como uma vitamina. Então, assim, é muito amplo, né? Eu vou te falar até uma dificuldade que eu tenho hoje. Quando eu faço alguma entrevista, uma apresentação sobre a Bliss, eu sempre paro e penso, né? É muito complicado explicar cannabis, porque ela serve para praticamente tudo. Ela serve para insônia, ansiedade, estresse, dor, epilepsia, aumento de libido, é tanta coisa que é difícil explicar. Então, por essa própria modelagem da cannabis como um todo, né? Eu acho que a gente deveria criar uma fragmentação e uma definição multifacetada em relação ao acesso, de acordo com o produto, com o objetivo. Eu iria nessas 3, medicinal, recreativo, e um uso mais alinhado a um uso vitamínico, complementar ali. Bueníssimo. E agora, o Cannabis Indica é o lugar onde a gente tá aqui querendo muito te ouvir, alguma sugestão de conteúdo ou de pessoa dentro do universo canábico, né? Alguma coisa que você gostaria de sugerir para nossa audiência. O Dr. Vitor Bigelli, eu vou até indicar ele, tá? Assim, não sei nem se ele vai depois me dar uma bronca,
Mas quem quiser seguir depois é Vitor Bicelli, depois eu te mando o nome para você poder anexar até no descritivo. Já achei, tô aqui, vou colocar na descrição do episódio. Eu gosto muito dele porque tem uma coisa que ele, lá no começo ele falou pra mim, e ele é uma pessoa que, até a história da gente é muito maluca, eu conheci ele há 20 anos atrás e por acaso um dia ele deu um like num post da Bliss e a gente não tinha contato há 20 anos, daí eu liguei pra ele e falei, cara, você não vai acreditar que tá te ligando, mas eu vi que você deu um like e eu quero perguntar o que você tá fazendo da vida. E ele é um médico, é um psiquiatra da USP, ele tem doutorado em... não vou saber exatamente o nome, mas é psicoativos, alguma coisa nessa direção. Ele fez na Itália, ele é um cara mega estudioso, ele trabalha com tecnologia, ele cria algoritmos, ele tem um algoritmo que consegue analisar se a pessoa está entrando numa situação de sono, e aí ele freia o caminhão antes, indica a parada do caminhão para quem tem estrutura de transporte, transportador. É um cara muito louco. E ele fala uma coisa pra mim sobre cannabis que eu acho muito legal. E o meu sonho é que todo mundo pensasse como ele. Cannabis, não existe um especialista em cannabis. Existe um especialista em pessoas. E a partir do momento que existem especialistas em pessoas, não saber utilizar cannabis como uma das alternativas terapêuticas, e pode ser que para aquela pessoa não seja cannabis, mas para algumas será cannabis, principalmente para paciente refratário, é uma negligência médica. Então não é nem uma questão de ser pró ou contra a cannabis. É uma questão de você não querer encontrar uma outra opção, uma outra solução dentro de um leque possível e com vários estudos para poder atender aquele paciente. E ele sempre fala também uma coisa que eu gosto bastante, que muita gente nem sabe disso, mas quase 50% das pessoas que estão em tratamento psiquiátrico não respondem aos remédios. Então, para 50% das pessoas, a cannabis é uma alternativa para tentar achar uma nova solução. E, com certeza, não serão todas que serão bem atendidas com cannabis. Mas se 50%, 25% conseguir, pô, olha que maravilha. Já é um ganho. Então, ele vai quebrando umas verdades que eu gosto bastante. Então, assim, ele é um cara que é mais low profile, mas se alguém quiser mandar uma mensagem para ele no Instagram, perguntar um pouco mais, ele vai estar na Espanha agora durante quase um ano aí fazendo uma especialização, mas ele é um cara super receptivo e eu recomendaria ali perguntar, conversar um pouco com ele, tá? Muito bom. Então agora a gente quer os seus arrobas, né? O arroba da Bliss, o arroba seu no LinkedIn, enfim, deixa os seus contatos pra gente. Legal. O da Bliss, né? É @appbliss, então a app Bliss. Nas lojas, a Bliss é direto, tá? BLS, tá? Tem gente até que confunde, chama App Bliss, mas na verdade chama só Bliss mesmo. A gente pegou essa arroba porque já existia uma outra empresa com Bliss. O nosso Bliss é com S só, tá? Não é com 2, apesar de ser inspirado no Bliss com 2. Então, @App Bliss. O meu é @Antônio no Insta. Então é meio esquisito, mas é @Antônio no Insta. Eu hoje em dia sou um pouco parado no Instagram, tá? Já fui bem mais ativo. Hoje em dia eu acabo guardando o tempo que eu tenho livre mais para ficar com a minha filhota ali, com a minha família. Então eu acabo não postando mais muita coisa, mas tem bastante conteúdo legal lá na minha rede. Já foi uma rede bem explorada ali por um tempo. Então, se quiser dar uma navegada lá, conhecer um pouco. O nosso site, né? É appbliss.com.br. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre a Bliss e tem o caminho para as lojas. Nas lojas, né? Bliss, BLS, tanto na App Store quanto no Google Play você vai encontrar o aplicativo. Hoje a gente está com média de 4.3, 4.4, que é uma média muito boa para o aplicativo novo, tá? Milhares de downloads, graças a Deus, crescendo bastante. A gente também, posso fazer um jabazinho de entrada ali? Claro. Mas eu participo do Mix Tudo uma vez por semana, que é um programa super bacana ali da Rádio Mix. Vou estar lá amanhã. Eu participo do Pânico também, quinzenalmente, uma vez ao vivo, outra vez é gravado, mas é um vídeo que a gente produz para eles, falando bastante sobre cannabis medicinal, sobre seu universo. Estou iniciando ali outras frentes também, mas aí depois eu abro ali ao longo do tempo, ainda não tenho liberdade ainda para poder falar. Então é isso, tá? A Bliss, eu acho que... Mix Tudo, que dia? Que dia da semana? Na Jovem Pan, sempre quarta-feira, uma sim, uma não. Na Mix, é de terça-feira. Às vezes muda um pouquinho, mas eu vou sim. Eu gosto muito do Caco, do time todo lá, da galera do Mix Tudo. Vale a pena ouvir mesmo quando eu tô lá, tá? A Mix Tudo tem uma audiência muito boa, é uma galera jovem, pra frente. O Caco
Ele faz o baixo do NX0 até, né? Acho que todo mundo deve conhecer a banda NX0. Então, um cara Sim, pra sim. frente pra caramba. Ele inclusive usa a Bliss também, ele ama a Bliss, ele usa, a mãe dele, ele adora a Bliss, é um super apoiador. E você aí jogando em todas, né? Não Nossa, sei realmente como é que você consegue. Tipo, tem gente que só faz programa de rádio, você faz como um extra, não é isso? Eu vou lá, falo sobre o assunto. A gente tenta sempre pensar em pautas diferentes para realmente quebrar bastante do preconceito em relação a esse mercado. E então, assim, é muito gostoso as conversas, são sempre legais. É muito engraçado, como sempre cai no ponto, né, da maconha recreativa, de alguma maneira, né, as pessoas chegam nesse lugar. Eu acho engraçado porque ninguém pensa em morfina e opioide, né? Então, Claro! mas, não, é infelizmente, muito louco. tem muito ainda... Talvez nunca cabe, né? Acho que talvez nunca cabe. Acho que talvez a gente fique mais flexível ao uso recreativo e, consequentemente, mais flexível ao uso medicinal. Acho que não tem que quebrar essa barreira. Talvez tem que entender também que, nos Estados Unidos agora, eu estava lendo essa semana passada, o uso de THC recreativo em alguns lugares já superou o uso do álcool. E eu estava tentando entender até o porquê, né? Falei, por que está acontecendo isso? Basicamente porque o THC ele não tem o efeito rebote no jovem. Então, um jovem que tem mais preocupação com o bem-estar, a saúde e não quer acordar parecendo que passou uma escavadeira na cabeça dele, ele faz o uso recreativo, mas também, ao mesmo tempo, um uso recreativo Responsável, afinal, calibrado. né? Lá fora tem os mixers, tem outros produtos para isso, né? Que aí tem o efeito de relaxamento, né? Do cara não quer ficar enlouquecido, né? Ele só quer, obviamente, relaxar, chegar num estado de tranquilidade dentro do estresse que a gente vive no dia a dia. Então, assim, eu acho que se a gente começar a ter uma sociedade um pouco mais proativa, decisão do STF agora, da liberação de um porte mínimo, descriminalização, né? Tudo mais, acho que a tendência maconha não é tão ruim. Então, o cannabis medicinal também não é um problema. Acho que a gente tem que parar de também querer quebrar essa parede, sabe? Não é a mesma coisa. Porque senão é dar murro na ponta de faca, cara. É só uma alternativa, as pessoas escolhem fazer o que elas quiserem e tá tudo bem. Boníssima reflexão aqui já no final do programa. Então, para você que ficou até agora, toma aí uma pérola. Então é isso, Toninho. Muito obrigada por estar aqui com a gente, abrir todos os bastidores da Bliss e abrir a sua cabeça também, a sua visão a respeito da cannabis. É muito interessante ter alguém da sua envergadura na nossa indústria. Então, o Cannabis Hoje pode estar aqui de portas abertas. Volte sempre e me informe de tudo que vocês estiverem fazendo, porque estamos aqui sempre à procura de boas notícias. Legal. Obrigado, Anitta, pelo convite. Também quero deixar bem transparente e falar alto isso. É um puta prazer ter conhecido você. Eu acho que nesse mercado a gente tem muita gente competente, mas também tem muita gente que tá para brincar, tá para bagunçar o negócio como um todo, né? E você é uma dessas pessoas extremamente competentes que a gente encontra no caminho. É muito bom poder participar desse ecossistema que você está construindo, poder acompanhar você no Instagram, acompanhar seus podcasts, as matérias que você escreve. O primeiro dia que eu te conheci, eu até dividi bastante com o time. Falei, cara, conheci uma pessoa incrível hoje, meu. A Anitta, é surreal, velho. Ela é inteligente pra caramba, ela é preocupada. Pra quem não viu o podcast, né, antes de começar, ela calibra o áudio, ela pensa em cada detalhe pra poder trazer o melhor pra quem tá participando do universo dela. Então, parabéns e, de novo, obrigado pela oportunidade, por poder estar representando a Bliss aqui hoje. Tamo junto. Então é isso, gente. Beijinhos mil e até a próxima. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!